Seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje, nossa convidada especial é Camila Coutinho. Camila, muito obrigado por aceitar o nosso convite de bater um papo hoje aqui. Uma honra, Alex, estar aqui com vocês, estar aqui no Café com a Mari, para a gente conversar, trocar ideias, insights sobre o mundo business, o que é que tem de oportunidade, o que é que tem de desafio, com base nessa bagagem que a gente carrega aí ao longo dos anos, né? Bacana, bacana. Camila tem 25 anos de atuação no mercado, nas áreas comercial e marketing, né, Camila? Sim. É colunista do Nosso Meio, apresenta o podcast do Plano de Negócios da Unimed, é palestrante, é professora e curadora da pós-graduação da Unifor e em 2021 Camila fez uma transição e abriu o anexo Marketing e Resultados. Camila, fala um pouquinho da tua trajetória. Perfeito, Alexandre. Resumidamente é isso. Não é? Quando a gente pega 25 anos e a gente consolida num parágrafo, é isso. Mas tem um tempinho aí, né? Tem um chão de estrada de quando a gente começa ali nos primeiros estágios, aquela vontade de atuar. Minha formação de base é publicidade, cursei filosofia também, mas minha formação completa é em publicidade, minha especialização é em marketing, meu mestrado é em administração, com ênfase em mercado, estratégia e finanças. Então, como você falou, eu sempre atuei nessas verticais, marketing e comercial. E lá atrás, quando iniciei, como todo bom publicitário, fui trabalhar em agência, Uhum. que dentro das frentes que a gente tem, a gente às vezes coloca marketing tudo dentro do mesmo pacote, né? Mas publicidade é uma ferramenta da comunicação que está dentro desse todo que a gente entende como marketing. E aí trabalhei em agência, estagiei em empresa, estagiei na indústria, e aprendi pra caramba, porque você rala, você vai para várias frentes operacionais ali, mídia, produção, atendimento, redação publicitária, enfim, um formato ainda parece, a gente fala, comparando com hoje, parece que faz 40 anos, mas Sim. foi ontem. Uhum. E depois disso fui para veículo, trabalhei em veículos de comunicação, passei pelo Jornal Povo, com uma turma boa, aprendi bastante. Era comercial, não era redação, Uhum. mas num link muito próximo, porque tocava ali projeto especial, então a gente criava formatos diferenciados Uhum. para as marcas ganharem ali voz, vez e conversarem com seus públicos. Depois passei por outro veículo, não nessa ordem, nessa sequência, mas foi Sistema Verdes Mares também, Uhum. e aí atuei na indústria, que na verdade e digo isso hoje, inclusive para os alunos na pós, quando a gente está conversando, das bagagens e das experiências que a gente que é dessa área pode ter, talvez trabalhar na indústria seja a mais rica delas, porque a Uhum. gente está falando de uma cadeia que é muito complexa, Sim. né? Então você está falando ali do insumo até produto acabado, girando no ponto de venda e gerando recompra. Então, é uma cadeia muito longa, né? No meio do caminho você tem B2B, no final você tem B2C, você tem que gerar desejabilidade numa visão de fora para dentro, né? Do mercado para dentro da indústria. Dentro da indústria tem que ser muito competitivo, então, na indústria, mesmo que você atue na vertical de marketing ou na vertical comercial, mas a sua visão do todo, ela precisa dar uma alargada. Perfeito. Ela vai ficando mais Uma ampla, visão mais sistêmica. mais sistêmica, exatamente, perfeito. E aí você vai ganhando bagagem com isso. Você começa a ter uma visão de marketing ali mais voltada para resultado, você começa a olhar para a última linha, que é a tagline da Uhum. gente na Nexon, que é marketing na última linha. É exatamente como é que dentro dessa cadeia tão complexa, tão longa, eu consigo somar com o resultado, Uhum. né? E aí passei por outras indústrias também, de alimentos e bebidas, passei pelo Grupo Edson Queiroz, por Minalba Brasil. Teve um momento muito interessante, foi um momento em que houve um- uma compra, uma distribuição, uma série de contratos ali dentro com Nestlé, que é uma multinacional, Uhum. e aí nesse meio tempo, e aí a gente está falando aí mais ou menos de 2018, 2019 já, pude ter contato com quem trabalha marca em nível, em âmbito internacional, e aí marcas high premium, super premium, como Uhum. Perrier, Uhum. Pana, Pellegrini, os caras sabem fazer e fazem muito bem. Uhum. Então, nesse caminho, nessa trajetória, Alexandre, eu posso te dizer de mais bacana, além de ir encontrando gente de todos os tipos, e a gente é uma grande colcha de retalho de Sim, tudo isso, né? É verdade. isso que faz, acho Nós que somos o conjunto da nossa história e dentro dela é todo mundo que está ali
te cercando. Assim, quando me perguntam: "Mas que conselho você daria? O que é que você diria?" Eu digo: "Eu nem sei dizer, porque o repertório ele é uma soma de tanta coisa, Uhum, de gente, de ambiente, dos seus princípios, sim. enfim, de uma série de coisas ali pelo meio do caminho, mas dentro do serviço, do trabalho que a gente pode prestar, ao longo dessa trajetória aí, que agora em junho, né, a gente está conversando aqui, fez 25 anos, talvez o que fique de maior contribuição é método. Então, todos esses negócios por onde eu fui passando, seja em agência de publicidade, seja em veículo de comunicação, seja na indústria, que métodos eu consegui absorver, né? Uhum, Porque, justamente quando você vai para as big, você tem contato com grandes consultorias, Brasil, mundo, e o que esse pessoal faz é lançar um método. Eu digo que quem está dentro do negócio entende muito melhor do negócio do que qualquer fornecedor de fora. uhum, verdade. Entende muito melhor daquele business do que o consultor, um fornecedor dentro da cadeia e tudo. Mas o que é que quem está fora consegue fazer? Coloca método naquilo. Uhum, Então, ao longo desses 25 anos, nessas três frentes de trabalho, na indústria, veículo e agência, o tempo todo era que método, e às vezes lá no início eu nem entendia isso como método, hoje eu consigo classificar como método, mas era que método essas pessoas utilizam para entregar o resultado que elas têm que entregar. ninguém conhece teu negócio melhor do que você mesmo, Não, não conhece, ninguém né? conhece. Quem está dentro sabe, e isso é uma característica que a gente vê muito do empresário cearense. A gente tem grandes cases de sucesso aqui. Verdade. Quando a gente fala de Três Corações, de Dias, o próprio grupo Edson Queiroz, Uhum, Pague Menos, enfim, a gente tem grandes players, que são players hoje nacionais, sim, pegam M. Dias, inclusive, com atuação fora, sim. Uruguai, enfim, que são cearenses, né? Ou que viveram aqui e fizeram sucesso, trajetória aqui. E inspirado nesses, a gente tem muitos outros empreendedores aí de grande e de médio porte, que são pessoas que, assim, você senta com ele, você tem uma aula. É Tem verdade. gente que às vezes não fez uma faculdade, Uhum, né? E você senta e você fica. Eu nunca esqueci, quando eu era Diário do Nordeste, a gente fez uma série, que era uma série com empreendedores. uhum, E aí, um desses nomes era o seu João Rabelo, tempos áureos de Rabelo ali, sim. acho que isso é 2010, Alexandre. E o seu João deu uma aula de centro da cidade nesse dia que a gente foi conversar com ele, que eu olhava e eu ficava assim, e traçando esses paralelos. Eu falei, cara, e sou um entusiasta da academia, do ensino, Uhum, né? Estamos lá na Unifor e tudo. Mas eu olhava e dizia, não tem cadeira na academia que me dê a bagagem que uma conversa com o seu João está me dando aqui agora. Ele falava de centro, mas com uma precisão e uma arte, uhum, né, de você ter um ponto comercial no lado do sol, no lado da sombra, sim. né? O empresário cearense, ele tem isso. Ele tem essa vivência, ele consegue olhar, ele tem coragem, ele É mete os verdade. pés, É. né? A gente conversou com o seu Cristiano Maia lá no podcast da Unimed também, no Plano Business, e ele falando de onde ele saiu, do distrito de Jaguari, Uhum, para chegar onde está hoje, um dos maiores players de camarão, enfim, de outras frentes, estradas e rodagens e tudo. Então, no Ceará, a gente tem muito essa inspiração. E aí, para a maioria dos que são ali de médio porte, ainda não existe muito método. Você vai enxergar muita gente que cresceu, 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 só que daqui para frente ele precisa ir de outro jeito. Chega uma cresce. hora que ele sente que precisa de alguma coisa para arrumar a casa ali, Ele para cresce organizar. fazendo o operacional e vai chegar um ponto que esse operacional vai barrar porque vai precisar de outras coisas. Para expandir, que às Sim. vezes você consegue até ali, mas chega uma hora que. E é a dor boa, eu brinco que é a dor do crescimento. Uhum, Você veio até ali, chega um negócio que. Chega uma hora que o negócio fica maior do que você. uhum, Né? E aí, naquele perfil de quem centraliza, de quem resolve tudo, muito mão na massa, muito rendição, que é bom também. Né? uhum. Mas chega uma hora que desse jeito você não consegue expandir mais. Verdade. Né? E aí, percebendo que existia essa oportunidade, né, de amigos que empreendiam, que são empresários hoje, em conversas que a gente tem ali de almoço, de final de semana, de festa, de evento, pediam algum tipo de ajuda. Camila, Uhum, consegue me ajudar? Mas pensa num formato, eu falo, gente, eu já trabalho 15 horas por dia, eu uhum, não consigo, não tenho como, né? E aí vi que tinha oportunidade no mercado,
Por outro lado, falando do Ceará, o que a gente tinha de oportunidade que estava aqui disponível para as cadeiras de executivo que eu ocuparia, né? Uhum. Já tinha ocupado ali as que seriam interessantes, Uhum. tinham cadeiras interessantes fora, né? São Paulo, Rio, muito, muito mais São Paulo, na verdade, Uhum. com propostas, inclusive, bem concretas, mas eu não tinha mobilidade, Uhum. né? Tanto pelo meu esposo, pelo trabalho dele aqui, por escolha mesmo. Lá em Uhum. casa somos duas mulheres, minha mãe é concursada, já mora fora, Uhum. então de filha só tenho eu aqui, e Sim. aí por escolha mesmo, eu não tinha essa pretensão de sair daqui. Uhum. Talvez em outro contexto, solteira e sem filho, etc. e tal, tivesse, mas no meu cenário, que foi o cenário que eu escolhi, não Hum. tinha. E aí comecei a pensar de que forma eu conseguiria suprir essas lacunas que eu via, né, de quando amigos procuravam e precisavam ali de alguma ajuda, e o que é que do que eu tinha de ferramental, de bagagem, de marketing, de metodologia para entregar, conversava com essa necessidade. Uhum. E aí, meados ali de 2020, comecei a amadurecer um pouco mais essa ideia, veio pandemia, Sim. e aí não é hora de você fazer Movimentos bruscos. movimentos, É. né? Eu tinha filhos pequenos, tenho ainda, mas eu tinha um quase que recém-nascido também. Mas aí quando chegou 2021, eu vi que o ano tinha virado, e aí veio a segunda onda de Uhum. Covid, e eu fiquei, gente, vai vir a terceira onda e vai vir o não sei o quê, e a criança hoje tem essa necessidade, amanhã ela vai ter aquela, enfim. Chega uma hora que ou você entra com os dois pés, que não dá para, então começa só isso daqui, dá um jeito de fazer isso, formata uma coisa assim, tá? Eu acredito muito na energia que a gente coloca nas coisas, Alexandre. Uhum. Se você colocar energia, conheço poucos casos em que não dá certo. É verdade. Quando há energia, você fica com um pezinho aqui, mas eu sou executivo num cargo de liderança, que é um cargo interessante, uma atuação aqui nacional e tudo, e gostava do que eu fazia. Mas você tem um medo, né? E essa é uma transição que ela precisa ser conversada se você tem um parceiro, se você, né? No meu caso, eu sou casada, é uma decisão que você não toma sozinho, porque pode Sim. dar tudo certo, não pode dar tudo errado, Verdade. né? Graças a Deus, até aqui tem dado tudo certo. Eu brinco que Deus colocou o chão, né, depois, assim, eu Sim. botei o pé, Deus veio e Botou o pé colocou o pela chão. fé e Deus colocou o chão. É isso É isso aí, mesmo. porque não tinha nada muito desenhado, mas eu sabia que tinha oportunidade por essas conversas. Uma Uhum. coisa bem informal, não foi uma coisa pensada. Eu já sabia mais ou menos o que eu não queria, Uhum. que eu tinha alguma ideia do que eu queria, mas eu não tinha anexo nessa época desenhada, formatada, né? Uhum. Tanto que quando eu pedi o meu desligamento, eu acho que eu ainda fiquei uns 2, 3 meses na cadeira que eu estava, entregando ali, fazendo uma transição, porque eu não tinha um negócio para amanhã, Uhum. eu tinha uma ideia de. Entendi. E aí, nesse meio tempo, toma café com um, almoça com outro, e larararará. O que eu achava que ia rodar em 2022, final de 21, ali, novembro, dezembro, começou a rodar, né? Graças a Deus, Uhum. as oportunidades elas foram se confirmando. Uma desconfiança que eu tinha de que, e aí muito escutando a dor de quem conversava, né? Olha, eu tenho marketing, mas muito distante do que eu preciso que me ajude a atingir resultado, né? Excelente isso, porque era o que eu ia te perguntar. Qual a dor que a Nexo veio para resolver? O pensamento da gente inicial, e essa é uma crença que a gente tem até hoje, Alexandre, e por isso que eu te digo que tem dado certo. A maioria dos negócios da gente são B2B e eles funcionam com um cliente que, satisfeito, indicou outro cliente. Certo. Então, esse é o termômetro que eu tenho para dizer se deu certo ou não, né? Uhum. O que a gente veio para preencher, para suprir, para responder, para somar de alguma forma com o mercado é como é que a gente olha a estratégia do negócio, aonde esse negócio quer chegar. E a gente estrutura uma entrega de marketing, a gente usa a marca para fazer esse negócio chegar lá. Uhum. Então, o que a gente ainda sente é que existe um descasamento muito grande entre o que uma área entrega e o que o negócio precisa Uhum. para atingir resultado. Falta de uma visão sistêmica? Eu entendo que tem um cenário que corrobora para isso. Acho que, primeiro, que quando a gente fala de marketing, a gente está falando de uma ciência que é muito nova. Uhum. Quando a gente compara com medicina, quando a gente compara com engenharia, que Uhum. são
estudos aí seculares. Uhum. Então, a gente fala de algo, primeiro, que é muito novo. Quando a gente fala de marketing no mercado da gente, que é um mercado que talvez ainda não tenha atingido o nível de maturidade que ele pode atingir com o que a gente tem de marketing, a gente foi engatinhando com ferramentas de comunicação. A gente foi engateando com publicidade, a gente tem grandes agências no mercado da gente, né? Pessoas criativas, pessoas que encontram soluções criativas, soluções de comunicação para ajudar aqueles negócios, aqueles business. Mas quando a gente fala de sentar e costurar junto com a estratégia, de olhar para o mercado e dizer que aqui o 100% desse mercado, esse é o bolo, a fatia de bolo que eu quero buscar é essa, e eu vou buscar dessa forma. Uhum. Né? Essa conexão com estratégia, linkar isso com o mercado, com o cenário macro, microeconômico, com todas as variáveis de consumo que a gente tem, com indicadores financeiros, enfim, existe ainda essa lacuna e entendo que a gente está caminhando para maturidade nesse sentido. Mas hoje a gente ainda não tem. E tem um movimento nesse meio do caminho que é, em 2020, as empresas entenderam que elas precisavam digitalizar a atuação delas. Certo. E, de alguma forma, com rede social, todo mundo foi para a rede social. Uhum. Eu tenho que ir. Não sabia nem o que dizer, nem Sim. como, É. nem para Mas eu tenho que marcar quê. presença. Eu tenho que marcar presença. Alguns de uma maneira mais pragmática, porque vendem pelo digital, Uhum. né? E outros porque, de alguma maneira, tinham que construir reputação e entendiam que teriam de estar naquele território ali. Esse é um movimento bacana. Isso é bom. As pessoas entenderam que marketing, fulano é só marketing, era enganar, era contar Uhum. uma história que, Uhum. enfim, né? De alguma maneira tinha uma enrolada ali e tudo. As pessoas entenderam que não é isso, que isso pode ajudar a vender, que isso pode ajudar a posicionar. A questão é, a gente fez isso de uma maneira extremamente informal, sem olhar para o que é essencial, o que é fundamento, que é nessa camada de base aqui, né? Como é que eu estruturo? Onde é que eu quero chegar? Falando de dor, você perguntou de dor, Sim. que dor soluciona. Vários clientes da gente chegam e falam: me ajuda, eu não sei mais o que dizer. Fulano que faz digital para mim, Uhum. eu praticamente tenho que escrever por ele. Eu Uhum. não diz mais do mesmo. Eu coloco um caminhão de dinheiro, eu não consigo ver retorno. Essa é clássica, Certo. é muito comum. Uhum. E muitas vezes se dá porque não existe uma conexão entre o negócio, a marca e o que é que você comunica desse negócio, Uhum. né? Então, para chegar nesse posicionamento e como eu quero ser percebido e as pessoas me perceberem, existe uma construção. E, regra geral, quem faz só digital, quem faz só rede social, na verdade, porque se a gente for em dimensões, tem o marketing, que é esse guarda-chuva aqui grandão, com uma série de ferramentas dentro, imagina uma caixa de ferramentas. Certo. Uma das ferramentas é a comunicação, que tem dentro dela digital, que tem dentro dele rede social. Certo. Então, nessa de 2020 para cá, a gente apequenou uma entrega que é estratégica, Uhum. até chegar no tático, e a gente chama de marketing uma sub-área da sub-área da sub-área do marketing. Mas acredito que o marketing, como todas as outras ciências, ele passou ou vem passando por um processo de mudança absurdo que começa ali a partir de 2020 com a pandemia, Sim, né? tem esse momento, tem esse antes e depois. A gente olhando para outros negócios, outros segmentos, outras ciências, a gente consegue perceber isso, né? E sem dúvida alguma, o marketing é muito mais do que o digital. É como você está falando. Um tremendo guarda-chuva que tem várias entregas ali pelo debaixo dele, Sim. né? Mas hoje ele é visto como digital. Você falar com pessoas, hoje eu falo com empresários, Meu marketing, a pessoa fala, não, o fulano é do meu marketing, é uma pessoa pronto. que E que, captura vídeo, que escreve e que legenda, posta que lá faz no e coisa. que posta lá na Entendeu? rede Porque tem que social. postar, porque o cara tem que estar presente. O mais interessante é isso, é que ele entendeu pelo menos isso, certo? Porque até bem pouco tempo Eu penso que tem atrás, um avanço aí. até bem pouco tempo atrás, você conversava com empresários e eles sentiam uma certa dificuldade com relação ao marketing. Você deve saber falar isso melhor do que eu, mas as pessoas achavam que era custo, que não enxergava o Orçamento. retorno, né? Uma dificuldade grande de metrificar, o digital você consegue metrificar muito Sim. melhor, né? Né? Você tem uma velocidade de resposta maior. Então, começa ali uma mudança de
talvez de cultura, de mindset, alguma coisa assim, em que o cara consegue enxergar pelo menos que ele tem que estar em algum lugar. Sim, Ele tem que fazer ele alguma sabe que ele tem que coisa, mexer. né? Pois é, ele tem Exato. que fazer alguma coisa. Mas a coisa caminhou para o digital de uma forma. E é assim, Um tudo tanto bem, aleatória, né? é, o perfil de consumo está mudando. E quando eu falo que o perfil de consumo está mudando, não estou falando só de compra, não, estou falando daquilo que a gente consome. Então, eu, por exemplo, eu não me lembro quando foi que eu assisti a última vez TV aberta. Na minha casa eu não tenho TV aberta, tá certo? Então, Sim, como o marketing conversa agora com essas pessoas? Então, o teu cliente, os teus clientes, as empresas para quem você é, 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 tem a sua consultoria, elas têm esse olhar, tem. assim, olha, o meu público que antigamente assistia o jornal tal, ele não vê mais o jornal tal, porque ele agora ele vai para o X para poder pegar as notícias que estão acontecendo em tempo real. Então, como é essa migração? Como se alcança esse público hoje? A gente colocou uma lupa, né, Alexandre, nas coisas. O movimento, ele é todo de fora para dentro. Então, o desafio da gente nas indústrias, por exemplo, é que toda vida, e aí é comportamental, desde a Segunda Guerra, lá, quando você precisava, né, gerar uma demanda e você olhava para dentro, quanto é que você conseguia produzir, Uhum, você produzia no teto da tua capacidade produtiva e você ia, porque passado ali aquele pós-guerra, deu uma aquecida e tinha consumo, etc. Tal. E tem indústria que até hoje é assim. uhum, Qual é a capacidade produtiva? Né? Ele tem lá uma fábrica que ele tem que diluir custo dela e ele topa e se vire para encontrar mercado. uhum, O olhar da gente, ele é de fora para dentro, ele não é de dentro para fora. Então, eu tenho que combinar com os russos. uhum, Eu tenho que perguntar para o mercado, né? uhum, Marketing é isso. uhum. Marketing é gente, é comportamento, é por isso que as coisas mudam tão rapidamente, porque a gente muda, nossas preferências mudam, o jeito da Sim. gente consumir, os horários, o que a gente vai mixar com uma coisa ou com outra, enfim. É Uhum. dinâmico, muda o tempo todo. O meme de ontem já não Já funciona não funciona hoje hoje, é. e por aí vai. Então, o primeiro desafio da gente é olhar de fora para dentro. Uhum, Brasileiro, e aí eu me incluo, tá? Quando eu estou falando aqui, eu tô nesse mesmo pacote, faço 44 anos agora, eu tô nessa geração que é o híbrido, que era do analógico para o sim, digital. Eu estou nessa história toda aí. A gente é muito pouco sentado para número e para indicador. é verdade. Não é. Né? O latino, de modo geral, não é. A gente, quando fala de processo aqui, parece que você é o burocrata. Você está Uhum, querendo parar as coisas, e a gente sabe que não é isso quando a gente fala de processo. uhum. Quando a gente fala de resultado, de número, mas qual é a meta, as pessoas têm uma dificuldade absurda de dizer o que é que elas entregam. É Elas verdade. dizem como elas entregam. Uhum, Não, eu venho todo dia de manhã, aí eu faço isso, eu abro relatório tal, eu gero, não sei o que, não. Mas você entrega o quê? é. Né? Você faz para quê? Mesma forma é a gente olhando para como é que a gente faz um produto, uma marca, um serviço, né? Como é que a gente faz disso um sucesso? Como é que a Uhum, gente faz isso performar bem? Primeiro a gente olha para fora. uhum. Então, eu preciso modelar o meu produto ou o meu serviço olhando para o mercado. As pessoas estão consumindo como? Elas consomem conteúdo agora de maneira granular. Fulano é de um jeito, fulano é do outro, fulano. Aquela classificação IBGE, que a gente dava um tiro de canhão e colocava um anúncio no Jornal Nacional, Uhum, um VT às 7 da noite, que agora o pessoal vai jantar 9 da noite, não é mais 7 da noite, né? sim, O comportamento muda, os sim. hábitos mudam, isso reflete na comunicação, nos Uhum, veículos, nos conteúdos, enfim. Eu preciso jogar uma lupa muito maior, eu preciso olhar para estilo de vida uhum, e não para idade, profissão, renda, classe social, sexo, né? Isso é um norte de target. uhum. Para eu olhar público-alvo, eu preciso entender comportamento. Ah, não, eu estou falando com um executivo que sai super, ele acorda muito cedo, mas porque ele vai fazer atividade física, ele nunca toma café da manhã em casa, ele vai tomar café da manhã numa padaria, perto do escritório dele, ele almoça por volta das 2 da tarde, Quando porque almoça? produz quando almoça, não sei o quê, tarará. Então, o desafio é muito maior. Uhum. Parece conversa de geração atrasada que diz que no meu tempo era mais fácil, tá? Sim. Mas era mais simples mesmo, gente. Uhum, Ficou muito mais complexo. uhum. Né? A segmentação da forma como a gente trabalha, né? O cliente do meu cliente, o consumidor do meu Sim. cliente, ele hoje é muito mais diverso. Ele é muito mais plural. Então, eu não consigo dar um tiro de canhão e resolver um problema. Uhum, Né? Você abre várias frentes, às vezes várias, muitas pequenas frentes. E aí, voltando para a tua pergunta de o que é que a gente resolve,
Tem um trabalho também que ele é o trabalho de backstage, ele é o trabalho de bastidor, ele é o trabalho de formiguinha, ele é o trabalho que não aparece. Uhum. Comunicação, da forma como a gente conhece, o anúncio, o VT na televisão, a placa na rua, no LED e tal, aquilo ali é a cereja do bolo. Uhum. Construir, entender quem, a que preço, como, quanto, por quê, tarará, onde é que eu quero chegar. Ah, como é que eu vou dizer isso? Aí a gente chega naquela cereja do bolo. Tem um trabalho de formiguinha também que ninguém quer fazer. Uhum. Tem um trabalho de estruturação, né, de organizar a casa, de arrumar, de alinhar as áreas, de as pessoas trabalharem na visão sistêmica, como você falou, todo mundo enxergando o todo, cada um contribui com a sua expertise, com a sua ferramenta, mas as pessoas têm uma visão do todo para aquele negócio poder andar e tudo, que não é todo mundo que entrega. E que quando você fala só de rede social, olha só do que a gente discutiu aqui agora, Sim. a quantidade de entrega que a gente tem para fazer dentro de marketing e como a gente apequena essa entrega quando a gente reduz essa entrega a um A rede post social. de rede social, É verdade. né? Gente, o papo tá muito legal, mas chegou a hora do nosso intervalo, tá? A gente retorna em um minutinho. Estamos de volta com Café com a Mari, no nosso momento de indicação do livro. E hoje o livro é A Hora da Verdade, de Jan Carlson. E ele fala sobre como mudar a estrutura da empresa para colocar o teu cliente em primeiro lugar. Esse livro é espetacular, eu recomendo a leitura, todo empresário deveria ler esse livro. Ele traz um olhar completamente diferente sobre a pirâmide organizacional que tem dentro das empresas. E ele é baseado em fatos reais, tá certo? Esse cara foi CEO de algumas empresas e por onde ele passou, ele adotou esse mecanismo e entregou muito resultado. Então fica aí a dica do A Hora da Verdade. É gente, né, Alexandre? É gente, no fim do dia é gente. No começo e no fim é gente, não tem pra onde correr. É verdade. Camila, não tem como eu falar contigo sobre marketing e não abordar a bola da vez, que é a inteligência artificial. Todas as empresas com quem eu converso, todos os empresários, clientes e tudo mais, todo mundo está preocupado com isso, ou em maior grau ou em menor grau, e querendo saber como isso vai afetar o seu negócio. E dentro do marketing? Sim, sim, sim. Mais ou menos como quando lá em 2020 todo mundo ficou, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir para o digital, eu tenho que ir para o digital. A gente tem esse movimento agora e essa inteligência artificial, né? Na verdade, quando a gente fala de IoT, de internet das coisas, de Sim. machine learning, Uhum. que a gente coloca tudo dentro do mesmo pacote também, porque hora é cérebro e hora é braço, Sim. né? Sim. Mas, de modo geral, Alexandre, dentro do marketing, a gente até escreveu para o povo algumas coisas nesse sentido, eu só consigo ver ganho. Eu acho que inteligência só faz conta de somar. Já falei isso algumas vezes. Fantástico, fantástico. Tudo que vem para somar, agora, claro, o que pode ser automatizado, o celular. Uhum. Como foi lá atrás na Revolução Industrial? Sim, O que uma esteira numa fábrica, numa indústria podia fazer, deixou de ter um humano fazendo, para a esteira fazer, porque ela fará até melhor, é mais rápido, com custo menor. sim. Da mesmíssima forma, é como eu entendo inteligência artificial. E Uhum. trazendo inteligência artificial para marketing, para o nosso meio, parafraseando o nosso meio dos nossos amigos Fernando e Tamires, quando a gente traz isso para dentro da realidade do fazer e do entregar marketing, do gerar resultado a partir do ferramental de marketing, também só consigo ver ganho. Uhum. Tem dois grandes nomes, você indicou um livro aí agora, né? Tem dois grandes nomes que, para mim, são referência no tema, e são referência no tema quando a gente fala dele aplicado ao marketing, que são a Marta Gabriel, lá de 2010, engenheira, mas sempre setada em inovação, tecnologia, e olha muito para mercado, enfim. E o Walter Longo, que é um cara que eu acho que sempre foi fantástico, sensacional, sempre foi de marketing, de business, de mercado, e que se reinventou aí nos últimos 2 anos e fala muito e discorre muito bem sobre inteligência artificial Uhum. nas organizações, nos business de modo geral, nem só no marketing, né? A gente fala mercado como um todo. Inteligência só faz conta de somar. Uhum. Então, para te dar alguns exemplos de ordem prática, se a gente investia X do orçamento, né, 20%, às vezes 40% de um orçamento de uma campanha com produção de imagem,
Hoje a gente consegue gerar imagens que, para determinados casos, claro que para casos que são casos um pouco mais sofisticados, que têm uma entrega mais robusta, nada vai substituir um casting real, uma produtora que vai fazer e produzir, levantar um material. Mas, para alguns casos, eu vou conseguir fazer com o uso da inteligência artificial a um custo absurdamente menor. Uhum, Então, eu consigo deixar o meu cliente mais competitivo, porque eu estou empregando a verba dele em outra coisa, uhum. uma vez que a inteligência artificial nos ajuda ali naquela frente em que eu consigo otimizar meus recursos, minha verba, que é sempre tão escassa, né? Sim. Quando a gente fala de inovação, você falou aí de público-alvo, de segmentação, de que as pessoas mudaram seu comportamento de consumo. Uhum, Eu consigo, por meio da inteligência artificial, entender muito melhor uma massa de pessoas e conseguir granular isso com base no que eu tenho de ferramental da inteligência artificial, uhum. do que eu conseguiria, imagina, como é que eu estratifico o hábito de consumo de um todo, de uma população, se eu falar de Fortaleza, quase 3 milhões de habitantes, passa disso se a gente falar de RMF, de região metropolitana. Ah, não, eu quero conversar com todo mundo, eu quero conversar com quem? Eu consigo ter uma ideia muito melhor de público-alvo, de segmentação quando eu falo disso. Portfólio, vou lançar aqui produtos para quem consigo também testar muito mais. Se eu Uhum. tiver ali algumas ferramentas, alguns recursos de inteligência artificial para eu errar menos, que errar a gente vai errar, Sim. né? É só entender se a cabeçada vem logo assim que a gente lança ou vem depois, se Uhum, ela é maior ou menor, mas a gente vai dar uns tropeços. Se você inova, se você ousa, você tem uhum, uma cota de risco ali dentro desse processo. Na hora que eu embarco em inteligência artificial nisso, eu mitigo esse risco. uhum. Eu reduzo a minha chance de erro e eu aumento a minha chance de acerto. Então, como é que a gente pode dizer que um negócio desse não vai me ajudar e não vai ser bom? Fantástico. Coloca energia no que, de fato, o humano sempre vai bater a máquina, que é na relação, por exemplo. Uhum. Né? E aí, em tempos de algoritmo e de inteligências e de robôs, etc. e tal, nada vai valer tanto como olho no olho. Né? E a ideia é que esse ferramental te dê tempo para o olho no olho. Legal. É você não gastar o teu tempo com o que a máquina pode fazer. É Uhum. você colocar a tua energia no que só o humano consegue colocar. Certo. E aí você vai estar em presença, você vai estar com 2 pés lá onde você precisa estar, porque você tem aqui a máquina rodando que ela poderia rodar. Uhum. Então, acho que nem só para marketing, acho que para todos os business que a gente conhece é um caminho sem volta, Sem dúvida, sem dúvida. É um sem caminho volta. Da sem mesma volta. forma que acredito que metaverso, porque deu uma esquentada em metaverso e Sim, caiu o metaverso e tudo. A gente fala de metaverso, gente, mais de 5.570 municípios aí do Brasil hoje tem município que não tem acesso à internet. verdade. Então, eu não consigo falar ainda da grandeza e do que vai ser a mudança de consumo na hora que eu tiver esse ambiente em 2027, 29, né? Quando todo o Brasil tiver o 5G Uhum. e a gente tiver velocidade de aguentar colocar esse ambiente de negócios ali rodando, a gente vai ter uma outra onda completamente diferente de consumo. Eu vou ter um ambiente digital de vitrine ali, que, por exemplo, para quem trabalha em embalagem, vai ser um negócio totalmente diferente. Uhum. Né? Hoje ainda não é realidade, a gente discute, a gente tem um cheiro disso e a gente fica nessa. Esse negócio vai emplacar, é só mais uma onda, vai vir, não vai. Uma hora ele vem. Né? Então, tem coisas que a gente recebe todo dia os inputs de que elas vão acontecer. Não adianta a gente Só querer não sabe lutar quando. contra. A gente É. sabe quando, pode ser mais rápido, mais devagar, mas vai acontecer. E o que eu tenho conversado com empresários e executivos é mais no sentido de a gente pode ter problemas com a inteligência artificial, ainda é algo muito nebuloso, né? Eu vou vestir aqui meu chapéu de advogado, tá certo? Até mesmo o próprio direito ainda não compreendeu como é que funciona, por exemplo, questão de direitos autorais. Há pouco tempo atrás, acho que foi começo de abril, final de março, saiu uma trend aí de todo mundo fazendo, Usando o traço do artista, usando figuras, né, o que é propriedade. transformando fotos em anime, né, e tudo mais. Então, assim, Exatamente. com características de, de, Você de, conhece de o caso? produtos, exatamente, né, que estão no mercado já há muito tempo, É muito tempo. né? E outra dor que, como nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, vamos chamar assim, né? O que as empresas
parece que tem um certo receio agora, ou então parece que estão pisando em ovos no que diz respeito a como se posicionar, né? Por conta dos múltiplos grupos que existem no mundo. E a gente tem visto aí algumas campanhas, principalmente fora do país, que, claro, o profissional ele tá empenhado em entregar o melhor, mas a reação vem e como se posicionar, né, diante disso. Aí tem ali depois um comitê de crise, tudo. Então, o que eu tenho conversado muito, pois é, tenho sentido muito essa preocupação, sabe? Tem uma fala que ela está até na Bíblia, Alexandre, que é não terás tudo. Hum, A marca precisa entender com quem ela conversa. Não significa que só aquele público que você elegeu, que você fez o seu recorte, a sua fatia, possa lhe comprar. Sua uhum, loja está aberta, está no shopping, passam milhares de pessoas todo mês, de todo jeito, todo mundo pode. uhum, Mas você precisa entender o que é genuíno para você. uhum, Quais são as bandeiras que você consegue levantar no teu posicionamento do dia a dia? Porque perfeito. não adianta, a gente escreveu agora na coluna do mês passado sobre festa junina, né? Quantas marcas nacionais tentam se apropriar dessa data Sim, para vir para o Nordeste, se uhum, aproximar da gente enquanto consumidor e tudo, e não sei o quê. uhum, Vir uma vez no ano e não ter eco na comunicação o resto do ano inteiro, não vai te dar esse lugarzinho no coração desse uhum, consumidor. sim, Da mesma maneira que você não tem nenhum tipo de política de diversidade, do que quer que seja, para o público, por exemplo, LGBTQIA+. uhum, E aí chegou o mês de junho, é o mês do orgulho, você faz um post porque tem que fazer um post. uhum, Vai te dar nada, pelo contrário, uhum, né? As pessoas atentas que são vão olhar e vão dizer: "Mas não faz nada". O próprio colaborador que trabalha lá dentro vai dizer: "Que coisa estranha, nunca fez nada", uhum, né? Ou chega o dia, que é um dia também de algum público específico, alguma coisa voltada para a mulher, e a pessoa nunca fez nada, ela vai lá e ela faz. Se você não tiver, né, e aí orientado ali por propósito, que é a sim, diferença que você faz no mundo, sim, né? Se você deixasse de existir amanhã, se a tua empresa fechar amanhã, que falta ela vai fazer, né? uhum, Orientada ali por propósito, qual é a tua entrega? Como é que você comunica isso? Como é que as pessoas te percebem? Tudo que tiver a ver com isso vai dar eco. Tudo que você disser vai reverberar bem, vai descer redondo. uhum, Tudo que for fora desse guarda-chuva pode te gerar uma crise. Porque as pessoas, elas percebem, elas entendem. E aí tem gente que no afã de querer abraçar todos os públicos da face da terra, né, tem gente agora, tem uma onda de silver money, que é pessoal de 60, 70 continua consumindo. uhum, E aí as pessoas também querem vender por 60 e 70. uhum, Mas elas querem fazer um post em junho do Dia do Orgulho, porque tem o Dia do Orgulho. sim, Aí no Dia da Mulher elas querem dizer que elas têm uma política para a mulher, porque a maioria das funcionárias é mulher, mas quando tu vai ver é tudo cargo de entrada, a liderança não uhum, tem uma mulher. Aí fica difícil, amigo. Não sim. tem como. Escolha, você não terá tudo. Hoje as pessoas elas têm muito mais voz. É de mão Com dupla, as a redes comunicação é sociais, de mão dupla. as Você redes abriu esse sociais, canal. pois é, permitem que você diga o que você quer, Diferente de você estar aqui na né? TV aberta, num veículo de massa, em que você jogava um VT de 30 segundos, a Uhum, pessoa assistia e ela podia achar ruim, achar bom, ela estava aqui, ó. Ela é, era uma pessoa. exato. Hoje, essa uma pessoa, ela se dói com um post, ela vai para uma rede social que pode viralizar, Uhum, isso vira milhares de pessoas. E exato. a gente não tem controle sobre isso. É Acho muito que comum em essa gestão de crise. é essa a grande preocupação das empresas hoje. E aí a pessoa diz: "Olha, estou mandando pelo WhatsApp, faça alguma coisa". Você, enquanto jurídico, já deve ter É, recebido alguma dessas sim. também. "Faça alguma coisa". A gente não tem o que fazer. Uhum, A gente vai agora administrar o dano aqui, a é, gente vai diminuir, arrefecer. Eu não posso proibir as pessoas de compartilharem. sim. Eu não posso proibir as pessoas de engajarem lá numa postagem e comentarem e dizer que discordam, elas discordam, Uhum. né. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Mas isso também passa por uma mudança de mindset das empresas, né, dos executivos. Eles precisam Sim, entender isso, que não tem mais, eu vou botar entre aspas, controle sobre o que se produz. não Eu tem. estou falando de conteúdo, né, produção de conteúdo. Sim, Então, é como você falou, antigamente era um negócio de uma via única. Eu colocava lá o VT no ar e a pessoa consumia. Agora não, ela é exatamente. de mão múltipla, não é de Todo mão mundo produz dupla. conteúdo. Exato. Então, eu coloco uma coisa no ar, se uma pessoa não gostar, vai vai voltar, e aí pode, vir uma onda contrária também. Então, essa mudança de mindset
Como é que está essa construção dessa mudança nas empresas? Eles já entenderam que esse momento digital é completamente diferente de há 10 anos atrás? Acredito que pela sucessão de crises que a gente vê, Alexandre, essa inclusive é uma disciplina, que é uma das disciplinas que a gente dá na pós-Unifor, que é Uhum, e-brand e gestão de crise. uhum. Eu brinco que é a única disciplina que a gente não consegue ter um slide atualizado nunca, porque todo dia você tem um case Tem um novo case novo. para colocar dentro, infelizmente, É. né? Todos nós estamos, inclusive, sujeitos a isso, uma interpretação errada, um vídeo que a pessoa saca e faz, Uhum, enfim, então é muito vivo e é muito passível de acontecer com qualquer um. Por todas as crises que a gente tem visto aí diariamente, acho que a maioria do empresário, do dono da marca ali, ele já tem um cuidado. Esse entendimento ali já feito. existe. Talvez ainda falte uma habilidade ou outra para entender as nuances disso e Uhum, como escapar disso e, na verdade, aproveitar o que é oportunidade e fugir do que é cilada nesse sentido e sim. tudo. A preocupação, eu acredito que ela existe. Uhum. Ela é real, até pela quantidade de dano que isso tem causado para as marcas e como todo mundo está tão exposto. Acho que as pessoas já perceberam que a Mas a exposição exposição existe. nunca foi nessa É. ordem que nós estamos vivendo Nunca foi, hoje. nunca foi. E ela é É pessoa física, ela verdade. é pessoa jurídica, Sim, e aí dos cuidados também, porque não existe, fulano da empresa tal, né. Você é uma pessoa única, exato. né, o seu CPF, o seu CNPJ, eles se Se misturam, misturam. né, é Alexandre, ponto. É, Alexandre ora é pai, ora é advogado, ora é administradora, ponto. é. Alexandre, né. Você quer ver um exemplo da história do canal múltiplo que você falou? Faz exercício. Entra numa postagem de um jornal local qualquer da rede social. Uhum, Vai ter lá a manchete, uma imagem, né, uma legenda, um título em cima da imagem, abre os comentários. Vai ter 3.000, às vezes, comentários, e a história ela se desdobra uhum, num grau dentro dos comentários. Eles são um acontecimento à parte. uhum, Se você olhar o post originário, que é o post publicado pelo veículo de comunicação, uhum. ele talvez não reflita 1% do todo daquele que se desenrolou nos comentários dentro daquela postagem, Uhum. né. Então, essa coisa do todo mundo constrói conteúdo para todo mundo consumir, ela deixa a gente muito exposto. A gente, que eu digo marcas, Sim, organizações, né. Todo sim. mundo pode fazer juízo de valor, da sua Da empresa, sua empresa. sem ter S- consumido de você, sem ser seu Sem cliente, conhecer. sem nunca ter passado na É, calçada. é Exatamente, verdade. É exatamente. um momento interessante esse que nós É. estamos vivendo. E é um dia de cada vez, né? Exatamente, É, e aprendendo, assim. Você falou que o próprio direito, né, o judiciário, o legislativo, ninguém encontrou ainda um arcabouço ali de legislação que nos ampare em tudo, porque uhum, é dinâmico, a gente exato. tem lidado com situações que ninguém previu E eu costumo dizer que acontecendo, é no gerúndio, o direito está sempre depois, né? remediando. É preciso. Né, e, por exemplo, um exemplo bem interessante é o Marco Civil da internet aqui no Brasil, tá certo? A internet vem lá desde a da época de 90, tá certo? De E escada. exato, de escada, pois é, e só foi legislada 20 anos depois, tá? Então, o direito sempre vem depois. Ele vai precisar de casos concretos para alguém olhar para aquilo e dizer assim, peraí, tá faltando algo aqui para a gente Vamos botar um organizar esse olhar, vamos negócio. organizar esse negócio, né? Então, eu imagino que essa questão de inteligência artificial, esses momentos que nós estamos, essa cultura que nós estamos vivendo de todo mundo produzindo tudo, tá certo? Para todo mundo consumir, e se em algum momento ou as pessoas vão cansar, tá? Porque também tem ciclos, né? A gente vive ciclos. Ou as pessoas vão cansar, né? É, Já tem muita gente, tem, sabe, tem. Tem muita gente romper. que já se desligou das redes sociais porque não aguenta aquele negócio, Excesso. né? O excesso de informação hoje é uma realidade. A gente acorda já com um bombardeamento de O informação. olho já Exato, né? É, e as pessoas também, elas se identificam ou não se identificam com relação aos valores que ela carrega na vida dela. Então, ela pega, fica acompanhando aquele negócio, e diz, cara, isso aqui tá muito chato, eu não quero mais isso para mim e eu vou sair desse negócio. Então, assim, isso é algo que é uma construção, né? Quando isso vai e se vai acabar, essa é uma tremenda interrogação, né? E as empresas, as organizações vão ter que se adaptar dia após dia a essa nova realidade que nós estamos vivendo como sociedade e o mais interessante, como uma sociedade global, porque não tem mais fronteira hoje. Não tem, a gente acompanha tudo que acontece em tempo real.
O pessoal está com dificuldade de mão de obra aí, que eu digo. O cara tá aqui Verdade. hoje, ele mora em Beberibe e ele presta serviço para uma empresa de Portugal. É. E tá ótimo, Morto de né? feliz Pois no é. home office dele, recebendo uma remuneração bacana, É, e tá o desafio aí para todo mundo de conseguir mão de obra. nós estamos vivendo, esse ponto foi muito interessante que você tocou, gestão de pessoas. Nós estamos vivendo uma realidade também muito desafiadora. E todas as empresas em todos os Todos os segmentos segmentos. estão passando por isso, né? As empresas precisam se reinventar para entender o momento geracional, Sim, o momento tecnológico, os desafios que a própria inteligência artificial está trazendo e que pode solucionar, porque existem desafios e existem soluções espetaculares que a inteligência artificial está trazendo, né? Mas é um dia de cada vez. foco. E é no gerúndio, Alexandre. É. Eu digo que marketing, ele é no verbo. O marketing é ação. Uhum, Se não for ação, é conversa, é dinheiro jogado fora, não gera resultado. Ao mesmo tempo que não à toa branding, ele é no gerúndio. uhum, É porque é uma construção. Você não constrói reputação, você não constrói uma marca hoje e ela fica e ela está lá para todo e sempre. uhum, Veja as marcas centenárias que a gente tem que continuam fazendo ação de sim, experiência, no ponto de venda, nos veículos de comunicação, enfim, ações aqui mais institucionais, ações mais táticas aqui, uhum, porque é em construção mesmo. Não existe pronto e acabado. Nem a gente está pronto e acabado, é verdade. né? É. Imagine achar que uma marca está. Camila, um recado final para as pessoas que estão nos assistindo do marketing no gerúndio. Marketing no gerúndio, marketing no verbo e É, construção no gerúndio. Eu acredito muito nisso, Alexandre, que eu falei agora, de que marketing é ação, é verbo, uhum, ele tem que gerar resultado. sim, Seja que resultado em que linha for, mas você precisa que aquela ação que você colocou, investimento, tempo e uhum, energia, uhum, ela te tire de um ponto A para um ponto B melhor. perfeito. Às vezes, numa linha de tempo que é de curto prazo, outra médio longo, Uhum, mas ela precisa gerar algum tipo de resultado. certo. E o outro ponto é esse ponto que a gente brincou aqui do em construção e é no gerúndio, porque não acaba nunca, Uhum, né? Então, a gente precisa colocar energia no que a gente faz. Não existe isso de... Às vezes as pessoas pegam um logo antigo, mudam por um novo, chamam isso de rebranding, que uhum, eu não gosto, assim, particularmente, porque eu também acho que a pequena entrega, muitas uhum, vezes é só isso mesmo, mas muitas vezes tem uma entrega muito maior por trás daquilo e aquilo é só uhum, a cereja do bolo. E aí a gente entender que com aquilo está pronto e acabado, uhum. né? Queria ter essa solução mágica, não É tenho verdade. Não e existe, acredito que nenhuma ela área não existe. exista, Não existe exatamente, nenhuma né? área. Então, construiu, estruturou, pavimentou ali um caminho para aquela organização, para aquela marca, coloca os dois pés, né? Intenção é uma palavra que tem se usado muito, eu usava antigamente como energia, Uhum, né? O entusiasmo ali que o Henry Ford cita tanto, sim. de você colocar energia nas coisas. Uhum, Eu acredito profundamente nisso. Não é a energia do oba-oba, não é a história do coach, de que se você acreditar vai acontecer, não é esse o caminho. uhum, Energia, quando eu cito aqui, é a energia de você colocar intenção, de você estar em presença, de você usar os seus recursos, seja que ferramenta você tiver, para fazer aquele negócio dar certo. Eu perfeito. acredito que dará. Perfeito. Excelente. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Café com a Mari hoje com Camila Coutinho. Camila, muito obrigado pela sua generosidade de trazer seus conhecimentos, seus insights para o público que nos assiste. Eu agradeço o convite, Alexandre. Eu desejo todo sucesso ao Café com a Mari. Obrigado. Não tenho a menor dúvida de que já devem ter passado grandes nomes por aqui e que grandes nomes virão. Para mim é uma honra ter sentado aqui. A hora foi passando e a gente nem percebeu. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Legal, obrigado. E para você que nos assiste, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, ajude a divulgar e a chegar a aquelas pessoas que podem se beneficiar dele. Um abraço, fiquem com Deus.